Queria ouvir de vocês, vou começar até pelo Cris Galo. Ô, Cris, como é que você tem visto assim, esses movimentos do Atlético? Se o Atlético optar pelo plano B, que a gente está chamando aqui de, poxa, vamos ter que cortar na carne, vamos ter que fazer um projeto mais modesto no futebol, porque não conseguimos investidor. Você acha que a torcida do Atlético ela compraria essa ideia ou a expectativa que foi colocada lá atrás, que era um time para brigar na prateleira de cima, essa expectativa já ficou na mente do torcedor e ele não aceita menos que isso? Ô Vini, exatamente, é por aí mesmo que você falou. O problema foi o que disseram lá atrás, né? O problema é o que foi prometido, que foi falado lá atrás, e você cria uma expectativa. É o que eu falo, cria porco, cria gado, mas não cria expectativa. Né? Você pode fazer tudo, menos criar expectativa, e você criou, né? Você não, eles criaram lá atrás a expectativa da torcida do Galo. Mas Vini, eu vou falar uma coisa com você. Eu tô um pouco tranquilo em relação a esse aporte que ele vai acontecer de uma forma ou de outra, vindo ou não o investidor de fora, que aí é a opinião, tá, gente? É a minha opinião. Eu acho que não virá um investidor de fora, porque quem vai vir aqui para botar 500, 600 milhões de reais, que é isso que o Atlético precisaria hoje, para dar uma equalizada boa mesmo nessa dívida onerosa que é a bancária, né? Eu não acredito que venha alguém de fora para fazer isso. Mesmo que seja um americano, um europeu, um grupo, enfim, eu acho que isso vai ser meio complicado de se fazer. E vai acabar acontecendo que eles mesmos, ali dentro, os donos, os 4 R's, na verdade que nem são 4 R's mais, são 3 R's e agora o Vocaro, Daniel Vocaro, eles mesmos vão ter que aportar essa grana, fazer um rateio, enfim, eles vão ter que se virar, até porque está no nome deles, né? Eles são dos meninos, eles são avalistas. Então, uma hora ou outra, eles vão ter que pagar. Se não pagarem, se por um acaso não acontecer de pagarem, entra nisso que você falou, vai ter que cortar da carne. E aí não tem essa de torcida, nós vamos aceitar, não vamos, nós vamos ter que entubar essa, não vai ter jeito. Porque ou você quebra o clube, quebra a SAF, né, e aí não tem essa, não é igual a associação, né, gente? SAF quebra. Então o Atlético teria que voltar para a Série D, é um caos. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas se tiver que cortar na carne, que seja feito, que seja feito de uma forma em que o Atlético não passe por sufoco, de brigar para não cair, essas coisas todas. Tem que gastar direito. O pouco que vai ter que gastar direito. É isso, eles vão ter que aprender na marra. Eu acho que vai passar muito por isso, mas eu acho que esse aporte vai acontecer, viu, Vini? E até falei isso na minha live, no Fala Galera Geral, sobre o arrendamento, né, da base. Um aporte entrando, mas fazendo um arrendamento da base. Isso também não é informação, é uma opinião que eu acho. Até o São Paulo, né, Vitor? O Vitão tem essa informação aí melhor. O São Paulo até está tentando fazer isso também com a base dele. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Uhum. Ô, Vitão, e você, tá, assim, otimista que esse aporte vai acontecer? Você acha que o Atlético é capaz, assim, de buscar esse investidor ou terá que ser um dos próprios gestores da atual SAF para fazer esse aporte? Ou você acha que o Atlético vai acabar indo para o plano B mesmo, que é cortar na carne? Vamos lá. Eu acho que o aporte tem que acontecer. Se vai ser feito por eles mesmos, se eles vão conseguir atrair alguém de fora. E quando eu falo de fora, é de fora do clube, não necessariamente de fora do país. Até porque o Campeonato Brasileiro ele ainda não é atrativo para os gringos, vamos dizer a real. A gente ainda não tem uma das grandes ligas do mundo, embora o faturamento do Campeonato Brasileiro seja elevado, mas não tem uma organização de liga, né? Você vê que os clubes, os que viraram SAF nessa primeira remessa, o Atlético está entre eles, foram puramente para se salvar, não foi pensando no modelo de negócio, de gerar receita e fazer lucro. Então, esse aporte vai ter que vir cedo ou tarde, se vai ser deles ou se eles vão arrumar outra pessoa, eu não sei. A questão do corte, o Atlético vive um dilema, porque a gente tem que... Porque muita gente fala, por exemplo, do Flamengo, que passou por esse processo muito semelhante, do próprio Palmeiras, lá 10, 11 anos atrás, com o Paulo Nobre, que passou também por um processo muito semelhante. Só que o Atlético vale para o Cruzeiro, vale para o Inter, vale para o Grêmio, são clubes regionais. Né? Não são clubes, embora a gente classifique lá como os 12 grandes, não são clubes com força nacional, como é um Flamengo, como é um Palmeiras. É só pegar o faturamento do Galo do ano passado. O faturamento do Galo do ano passado, que foi recorde, a gente está falando de quê? Algo em torno de 660 milhões de reais, arredondando, um pouco para mais, um pouco para menos, mas na casa de 660 milhões. Isso num ano que o Atlético, eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, mas num ano que competitivamente o Atlético bem, chegou em 2 finais, algo que nunca tinha feito
na história, ele chegou em 2 finais. O fato de chegar em 2 finais, ele faturou mais com sócio, ele faturou muito mais com bilheteria, só ver as rendas que fazia na Arena MRV, com o faturamento do Match Day, né, que é os produtos vendidos em dia de jogo, enfim. O Atlético, o próprio pessoal da SAF já comentou isso, o faturamento do Atlético está diretamente ligado ao que eles investem, porque o Atlético depende muito da boa fase dentro de campo para ele alavancar a receita. Porque assim, o Atlético vai ter 600 milhões de receita num ano ruim. Não vai, porque não vai ter premiação, não vai ter bilheteria boa, não vai ter sócio-torcedor, não vai ter estádio cheio nos jogos. E a gente está vendo esse ano. O Atlético ficou fora da Arena MRV, sofreu por isso, voltou para a Arena MRV, e somente um jogo foi mais de 30 mil pessoas. Já está impactando o clube. E isso, o Atlético, uma das folhas, o Atlético já não tem mais, não está mais entre as 3 maiores folhas, né, quando teve um período. Mas o Atlético está ainda entre as 3, 7 maiores folhas do futebol brasileiro, o que é um bom investimento. Eu, no modo de ver, o Atlético tem um bom time. Colocando aqui, Vitão, o Atlético mostrou essa... É a folha de 2024. Sim, isso, de acordo com isso. Só pra você ver. É um time competitivo. E tá sofrendo para faturar. Agora, imagina esse time sem competir, sem jogar fases finais de mata-mata de Copa do Brasil e de torneio continental, seja Sul-Americana, seja Libertadores, esse time brigando na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. E uma coisa que acho que é fundamental para a gente comentar, que como que mudou a relação da torcida do Galo com o clube a partir da SAF, né? O atleticano, em geral, ele teve as promessas, né? Ele ouviu muitas promessas. Aí eu acho que um erro, quem acreditou, porque quem é do futebol sabe que foram prometidas coisas ali que, minimamente, quem tem o mínimo de noção sabia que não seriam atingidas. E você cria existe uma rusga, né? A comunicação entre SAF e torcida foi feita de maneira errada por um bom período. E para você resgatar com isso, você depende muito da bola na casinha, porque futebol, no fim das contas, o que vale é a bola na casinha, né? O torcedor, no fim das contas, ele releva tudo. Se o Atlético estivesse jogando esse Mundial, tivesse ganhado do Botafogo, teve a chance para isso, podia estar com as contas ainda piores do que está hoje, o torcedor não estaria nem ligando, porque no fim das contas a gente fala muito de bola, que depende muito da bola na casinha, e o torcedor não está errado, não. Mas o Galo vive esse dilema, então por isso que a SAF ainda não tirou o pé, porque ao mesmo tempo que ela precisa reduzir as contas, poder segurar, né, a onda, ele também, se ele tirar, ele despenca no faturamento. Então isso é um problema muito grande, é uma equação que o Atlético tem que saber administrar. Tá aí outro gráfico, né, que o próprio Atlético divulgou pra gente, divulgou pro torcedor também, o investimento foi até alto, né, assim, no futebol. A folha do futebol, na verdade, é uma folha alta no Atlético, né, 291 milhões em 2024. Esse ano vai bater daí pra cima, tá? Esse ano não bate 291, não. Vai bater disso pra cima, Cris, pode anotar. Mas se tiver diferença, vai ser pouca, tá, gente? Não, é disso pra cima. Vai bater disso pra cima. A informação que eu tenho é que é bem abaixo disso aí. Não é. A folha do Galo hoje, ela não tá no patamar que estava ano passado, mas ela tá muito próxima. Muito próxima. Você tem que... uma coisa que os clubes tentam vender, que é separar a folha de direitos de imagem. O custo mensal do elenco do Atlético hoje está na casa dos 24 milhões de reais, muito próximo do que foi ano passado, 23, 24 milhões de reais. Então a folha do Galo esse ano, ainda mais vai chegar jogador agora, já chegou o Dudu, e aí o Dudu não é um salário barato, vai ser muito próximo disso aí, viu?